nome precioso, levas tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Levas tu contigo o nome, levas tu contigo o nome de Jesus o Salvador, de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, esse nome dá conforto, seja no lugar que for, seja no lugar que for. Quem já recebeu a folhinha? Faltou alguém receber? Não, né? Os obreiros podem sentar, todo mundo pode sentar, por favor, tá? Fique à vontade, para ninguém ficar em pé aí, pode sentar, fica tranquilo. Onde tiver um lugarzinho, onde tem um lugarzinho aí? Tem? Pode sentar os obreiros, obreiras, por favor, pode ficar à vontade. Nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Pode sentar os obreiros, pode sentar todo mundo, pode sentar. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre, para bem te defender, Ele é arma ao teu alcance, Ele é arma ao teu alcance. Quando o mal te aparecer, nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, oh, que nome precioso. Gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão, Só vocês, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do santo nome adorável, Tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu, Só as mulheres, nome bom, doce a fé, a esperança do povo.
Nome bom, doce a fé. Os homens, vamos ensinar as mulheres a cantar. Vamos lá. Nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aprenderam as mulheres? Aprendeu como é que canta? Vai lá, são as mulheres, última chance, vamos lá. Doce a fé, do porvir. Nome bom, doce a fé, nome doce a fé. Muito bem, todos nós, nome bom, doce a fé, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Só vocês, homens e mulheres, nome bom, doce a fé, a esperança do... Eu queria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos ler e explicar, porque às vezes a pessoa vem para a reunião, mas é como se ela não tivesse vindo. Ela está na igreja, mas é como se ela estivesse em casa, porque ela não presta atenção em nada, ela não se conecta com Deus, porque ela está aqui, mas preocupada com um monte de coisa, e ela perde o principal, que é o que Deus quer falar com ela. Então não se distraia. Eu vejo às vezes, quando o bispo está fazendo a reunião, o outro pastor, eu ando às vezes no salão, e você vê tanta gente distraída, é a mãe brincando com a criancinha, quando o bispo está pregando, pessoas assim, que estão na reunião, estão na igreja, o corpo veio na igreja, mas ela mesmo não veio, ela não veio na igreja, ela está na igreja, mas não veio na igreja. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, por favor, amém? Eu vou ler com você. Quando eu parar de ler, eu queria que você parasse de ler também e entendesse a explicação, porque às vezes a gente está lendo uma coisa na Bíblia, e a gente para de ler para explicar, a pessoa continua lendo, aí não entende nem o que leu e nem o que foi explicado, que ela não prestou atenção em nenhuma das coisas. Então vamos ler juntos, e vamos parar juntos, combinado? Bom, desde o dia em que eu conhecia Jesus, desde o dia que eu conhecia Jesus até hoje, já foram lutas, dificuldades, desafios, problemas, etc., como todos nós enfrentamos. Mas, de tudo aquilo que eu já vivi, isso aqui que nós vamos ler, e eu vou explicar para você, foi uma das coisas mais difíceis, e é a coisa mais difícil, depois que você conhece Jesus, é uma batalha que para você vencer, você tem que ser muito de Deus, porque a Bíblia fala que Davi, ele teve uma criança, né, com Betseba, e Deus feriu a criança com uma enfermidade, por causa do erro, por causa de coisas que haviam acontecido, tá? Eu não vou entrar nesse mérito, você já leu, já viu, já assistiu a novela, mas a criança foi ferida por Deus. Se ela tinha culpa, se ela não tinha culpa, não é um problema nosso, mas ela foi ferida.
E essa criança, ela adoeceu gravemente. Gravemente. E a história que eu vou ler aqui para você, que aconteceu lá no passado, é o que acontece hoje com muitas pessoas. Pessoas que elas dizem assim, elas me mandam mensagens, pessoas que perguntam: bispo, eu sou da igreja, eu sou de Jesus, o que acontece comigo? Eu peço a Deus uma coisa, recebo outra. Eu espero o bem, vem o mal. Eu espero uma coisa boa, vem uma coisa ruim. As pessoas ficam em conflito. As pessoas não entendem. E essa criança, no versículo 15, na verdade, é a parte 2 do versículo 15, não é do início, não. A Bíblia diz, vamos ler, versículo 15, do meio para frente. Talvez seja um pouquinho diferente a minha atualizada, não sei que versão você está usando, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Vocês estão lendo comigo? Vocês acharam? Todo mundo achou? Versículo 16 diz assim: buscou Davi a Deus. Buscou quem? Peraí, ele buscou a quem? A Deus. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Olha aqui para mim, por favor. Então, quando ele viu que a situação era grave, quando ele viu que a coisa era séria, que a criança estava gravemente ferida, o que ele fez? Ele passou a buscar a Deus, que é o que qualquer pessoa faz no momento difícil. Ela começa a orar, ela começa a jejuar, ela começa a buscar socorro, ela começa a correr atrás, ela precisa do milagre, ela precisa do milagre. E foi o que ele fez, e ele então, ele se pôs a buscar a Deus, ele se pôs a orar, ele se pôs a jejuar, ele queria que a criança vivesse, ele queria que o milagre acontecesse. Eu me lembro de uma senhora, lá nos Estados Unidos, há uns meses atrás eu morava nos Estados Unidos, e essa senhora, ela estava grávida, o sonho dela era ter um filho, sonho dela, e ela foi na igreja, inclusive sábado, fez correntes do impossível tal, porque era uma gravidez de risco, enfim, não, acho que não era de risco, mas ela queria muito ter, porque ela já tinha perdido uma criança, e o pastor orou nela e falou: olha, no sábado de manhã, em nome de Jesus, essa semana, que a criança estava para nascer, essa semana você vai segurar o seu filho nos braços. O pastor abençoou ela, tal, e ela saiu feliz da vida. Na terça-feira, ela teve um aborto espontâneo e perdeu a criança. Essa mulher perdeu a fé. Ela foi falar comigo e ela falou assim: bispo, o senhor acha que dá para continuar crendo nesse Deus? O senhor acha que dá para continuar crendo nele? E eu entendi a dor dela. Ela disse: o pastor falou, ele profetizou, ele orou. Então as pessoas, preste atenção, as pessoas, elas entram em parafuso. Imagine, você pegou lá, você tem uma causa na justiça, você tem uma proposta de emprego, você tem algo na mão, e você pega, traz aqui, o pastor ora, põe a mão, ó, em nome de Jesus vai dar certo. Chega lá, dá tudo errado, dá tudo errado, e a pessoa fica sem entender, a pessoa fica sem compreender, e aí começam os pesos. Aí ela fala com um, alguém vai dizer: ah, porque você está em pecado, pecado uma ova, desculpa, você está em pecado, ah, porque tem alguma coisa errada, e o incrédulo que anda com uma vida errada e um monte de coisa dá certo. As pessoas, elas começam a questionar a Deus. Aí se ela vai conversar com pessoas inexperientes na fé,
pessoas que são imaturas na fé, então ela quer logo arrumar uma resposta para o fracasso da pessoa, porque o ser humano tem essa mania, o ser humano tem uma mania de ligar fracassos a pecados, a erros, a falhas. Existe, esse aqui foi um, por exemplo, existe, mas não são todos. Às vezes a pessoa está correta, está com uma consciência limpa, está com um coração puro, está na fé, e dá um monte de coisa errada para ela. Você tira pela própria igreja. Quem é o dono da igreja? O dono da igreja, quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. Você pensou o bispo, né? O bispo vai morrer. O dono da igreja é Jesus. Ora, se o dono da igreja é Jesus, não deveria dar nada errado para a igreja, porque o dono da igreja é Jesus, e se Jesus é o dono da igreja, absolutamente nada pode dar errado para a igreja, e tem um monte de coisas que dão erradas para a igreja, se você quer saber. Então, esse momento aqui foi um momento difícil, porque ele se pôs a buscar a Deus, ele se pôs a falar com Deus, ele abriu um jejum, buscando socorro, porque ele queria que a criança vivesse, ele não queria que a criança morresse. Ele foi buscar a Deus, ele não foi buscar um espírito, ele não foi invocar guias, ele foi invocar o nosso Deus, que nós estamos aqui servindo e adorando. A Bíblia diz assim, vamos continuar, versículo 18, ao 7º dia, o que aconteceu? Morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Olha aqui para mim, por favor. Então ele orou, ele jejuou, ele se humilhou diante de Deus, pedindo, meu Deus, essa criança tem que viver, meu Deus, essa criança tem que viver, e morreu, não viveu, não funcionou, e isso acontece com todos nós, pessoal, e a gente pergunta, meu Deus, mas por quê? Por quê? É uma verdade. Você visita um familiar no hospital, você ora, em nome de Jesus ele vai ser curado, em nome de Jesus ele vai ser curado, e ele morre. Você orou, você jejuou, você fez tudo o que tinha que fazer, fez voto com Deus, e não funcionou, não teve resultado. Então Davi orou, Davi jejuou, Davi falou com Deus, Davi apresentou, mas no 7º dia, por 7 dias, ele orou com o rosto em terra, ele se humilhou diante de Deus, ele se colocou diante de Deus, mas não teve jeito. No 7º dia, a criança morreu. No 7º dia, a criança morreu. Ora, os anciãos que ficavam perto dele, que trabalhavam com ele, viam a dor dele, viu o desespero dele, viu o quanto que ele se sacrificou, ficou 7 dias em jejum, 7 dias em jejum, sem tirar o rosto do chão, pedindo a Deus que curasse a criança. Então, eles viram a dor de Davi, e quando a criança morreu, eles não tinham coragem de contar, disse, olha, quando ela estava viva, ele já ficou 7 dias no chão, sem comer nada, em jejum, se quando a gente falar que a criança morreu, ele vai morrer junto. Só que ele percebeu, no versículo seguinte, diz assim, versículo 19, viu porém Davi, que seus servos cochichavam um com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes,
entrou na casa do Senhor e fez o quê? Olha aqui para mim, por favor. Olha o que aconteceu. Presta atenção. Ele orou, ele jejuou, ele ficou com o rosto em terra 7 dias, pedindo a Deus para a criança viver. A criança não viveu, morreu. Quando ele confirmou que a criança morreu, ele se levantou, ele trocou as vestes, ele se ungiu, ele comeu, entregou o jejum, acabou, e foi para a casa do Senhor adorar o Senhor. Ele tinha acabado de sofrer uma derrota. Ele tinha que adorar a Deus se a criança tivesse ficado viva. É ou não é verdade? Sim ou não? Ele tinha que adorar a Deus, ele tinha que glorificar a Deus, se a criança tivesse permanecido viva, se o milagre tivesse acontecido, se a oração dele tivesse sido ouvida, aí sim nós entendemos. Aí que aconteceu? Ele saiu de lá e foi agradecer a Deus, foi adorar a Deus pelo milagre, mas ele tinha acabado de sofrer uma perda. Exatamente o que ele pediu a Deus para não acontecer, foi o que aconteceu. Exatamente o que ele pediu a Deus para não acontecer, foi o que aconteceu. E ele se levantou e foi para a casa do Senhor adorar ao Senhor. E aí você entende o que é a pessoa conhecer a Deus. Conhecer a Deus, porque a pessoa que conhece a Deus, ela tem sempre em mente o seguinte: se Deus fez ou não fez, amém, Ele sabe o que está fazendo. Quando a pessoa não conhece a Deus, o que ela faz? Ela se revolta, como essa senhora que eu dei o exemplo, ela fica com raiva, ela fica indignada, ela diz assim: quer saber? Eu não vou mais buscar a Deus porcaria nenhuma, porque eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, faço isso, faço aquilo, e não acontece nada. Às vezes, o que eu peço para acontecer, o que eu peço a Deus para não acontecer, o que acontece, e o que eu peço a Deus para acontecer, o que não acontece, que foi exatamente aquilo que nós estamos vendo. Então ele se colocou numa posição, você vê o nível espiritual que ele estava, porque qual é a pessoa que acaba de sofrer uma perda, que acaba de sofrer uma derrota, e tem razões ou motivos para adorar a Deus? Às vezes nem quando a pessoa está feliz adora a Deus, não, imagine quando sofre derrotas, entende? Sim ou não, pessoal? Ora, essa atitude dele causou o seguinte, continuando onde nós paramos, depois fez o quê? Veio para casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu, acabou o jejum, entregou o jejum. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então nós temos uma lição aqui. Ele disse o seguinte: olha, enquanto a vida é esperança, enquanto estava vivo eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu orei, eu jejuei, eu busquei a Deus. Se ele achou por bem ela não viver, amém, graças a Deus, bola para frente. Você vê a visão dele com respeito a uma perda, a momentos difíceis. Quem está entendendo? Levante a sua mão. E você vê pessoas que, buscando a Deus, elas já viveram situações no passado, elas já passaram por situações no passado, que elas não conseguiram se recuperar até hoje.
Já se passaram 1, 2, 3, 4, 5 anos e ela não conseguiu se recuperar. Uma frustração que ela sofreu, uma decepção que ela sofreu dentro da igreja, fora da igreja, uma perda que ela sofreu, um familiar para a morte, alguém que abandonou você, um grande amor da sua vida que virou as costas para você. E até hoje você pensa nele, puxa, eu nunca mais esqueci aquele grande amor. Aí quando vê a foto chora, não é? Quando escuta aquela música que vocês ouviam junto, que marcou, Fuscão Preto, aí você chora. Não é? Que a pessoa, ela está presa ao passado, mas a partir do momento que você entrega a vida a Jesus, o seu passado é cancelado. Amém, pessoal? Amém? A minha mulher falou para eu não falar isso, mas para provar que ela não manda em mim, eu vou falar. A minha mãe, eu tinha, quando eu era criança, eu tinha bronquite. Você sabe o que é bronquite? Você não para de tossir. Quem já teve aí, já sabe o que é? Então, eu tinha bronquite. E minha mãe me levou lá no Chico Xavier. Já ouviu falar do Chico Xavier? Aí em Uberaba. 3 vezes. Na terceira vez, o Chico Xavier pegou na minha mão, pegou na mão da minha mãe e falou assim: olha, você vai colocar um nome nele, você vai colocar um nome nele que eu vou dar, e nunca mais ele vai ter bronquite. E realmente, ela colocou, ele falou, você tem que prometer, você vai fazer um juramento, que você vai colocar esse nome nele. Então o meu nome é Márcio, o nome do meio é Alessander Carotti, o sobrenome. O nome Alessander foi o Chico Xavier que deu. Desde o dia que mamãe colocou o meu nome, ela colocou, incluiu Alessander no meu nome, nunca mais eu tive bronquite, até hoje. Nunca mais. Outro dia, conversando com o Bispo Macedo, eu contei isso para o Bispo Macedo, ele falou assim: olha, então eu acho que seria bom você retirar esse nome. Eu falei: bispo, vai que eu tire e comece a tossir de novo. É melhor deixar, não é? Vamos mexer com o que está quieto. Eu estou dando testemunho do Chico Xavier? Não, eu estou dizendo para você que tudo que aconteceu no passado, a partir do dia que eu entreguei minha vida a Jesus, isso está quebrado. Amém, pessoal? Está quebrado. Então Davi fez o quê? Enquanto ela estava viva, eu lutei. Morreu, não tem mais o que eu fazer. Eu não posso trazê-la de volta. Eu vou para ela, mas ela não volta para mim. Porque o passado não volta. Passado não volta. Você sabe onde é que está o passado? O passado só está na nossa cabeça. O passado só está na sua mente. Não existe passado. Passado só existe na nossa mente. Só na nossa mente. Então ele disse: enquanto ela estava viva, eu lutei, eu orei, eu jejuei. Agora ela morreu. Em outras palavras, Deus sabe o que está fazendo. Isso é conhecer a Deus. Isso é confiança em Deus. Ou seja, o que foi mais difícil? Como eu disse no início, desde o dia que eu conheci a Jesus até hoje, a coisa mais difícil, a coisa mais difícil, desde o dia que nós conhecemos Jesus até hoje, é aceitar a vontade de Deus. É a coisa mais difícil que tem. Pode ser o pastor que for, pode ser o bispo mais ungido que for, não. Pode ser quem for, pode ser o papa, o arcebispo, o cardeal, pode ser o arcanjo. Aceitar a vontade de Deus é a coisa mais difícil que eu já vi até hoje. Porque você pede a Deus uma coisa, mas se Deus não quer fazer aquilo, Ele não vai fazer. É a coisa mais difícil que tem. Vou mostrar uma coisa para vocês.
Talvez entre ali o versículo. Diz assim, agora com o nosso Senhor Jesus, hein? Olha só, Jesus estava lá no Getsemane, e ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele seria chicoteado, que iam colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, estava profetizado já, que ele seria crucificado, pregado na cruz, iria morrer. Imagine você saber tudo de ruim que vai acontecer com você essa semana. Preste atenção. Imagine a gente saber tudo de ruim que vai acontecer conosco essa semana. Essa semana você vai sofrer um acidente, você vai ficar de cadeira de roda. Imagine o seu desespero. Jesus, ele já sabia tudo que ele ia sofrer antes de sofrer. Então a Bíblia diz que lá no Getsemane, ele estava profundamente triste. Ele não estava triste, eu já fiquei triste. Quem já ficou triste aqui? É ou não é? Ele não estava triste, ele estava profundamente triste, ou seja, extremamente triste, pelo que ele ia passar, pelo que ele ia viver. Aí ele fez uma oração. Olha o que ele disse na oração. Ele disse assim: Pai, vai entrar ali? Talvez. Pai, o que ele disse? Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita o quê? A tua vontade e não a minha. Então, a vontade dele era não passar por aquilo, a vontade dele era não sofrer o que estava para sofrer. Então ele disse: meu pai, se possível, me livra desse sofrimento, me livra desse cálice, me livra do que eu tenho que passar, me livra. Essa era a vontade dele. Mas ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Qual foi a vontade de Deus? Que ele passasse. Passou ou não passou? Teve que passar. Ele pediu a Deus, Deus não atendeu, porque Deus queria que ele passasse. Eu pergunto, isso é fácil? Sim ou não? Não, isso não é fácil, isso é muito difícil, e isso que faz as pessoas que não conhecem a Deus perderem a fé, porque você tem que confiar sem entender. É ou não é verdade? Tem que confiar sem entender. Na oração do Pai Nosso, eu resumi já para a gente adiantar. Jesus disse assim, ensinando os discípulos, disse: vocês orem assim. Como é que ele mandou orar? Pai nosso que estás nos céus. Aí tem lá o resto. Seja feita o quê? É brincadeira, né? Seja feita a tua vontade. Então, aceitar a vontade de Deus é uma guerra, pessoal. É uma guerra. Pregar é fácil vir aqui e fazer discursinho para vocês. É fácil o pastor vir aqui, o bispo vir aqui, qualquer um vir aqui e pregar para as pessoas. Mas viver que é difícil. E não é só com você não, é com todo mundo. Todo mundo, é com você, é comigo, é com o bispo Macedo, é com todo mundo. É difícil aceitar a vontade de Deus. É fácil ensinar os outros, mas é difícil aceitar. Porque uma coisa que você quer muito, e Deus diz não, você tem que ter muita estrutura para aguentar. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem aqui tem alguma coisa que você pediu a Deus e ainda não recebeu? Levante a sua mão. Pois é, olha aí, todos nós. Tem coisa que eu pedi a Deus o ano passado, que até hoje eu não recebi. Então a pessoa, ela tem que confiar, o meu Deus vai fazer, ou o meu Deus tem algo muito maior e melhor para me dar. O meu Deus vai fazer, ou o meu Deus tem algo maior e melhor para me dar. Isso é confiança em quem? Isso é confiança em Deus.
Mas o que nos dá a vitória, o que nos conforta? Qual é a boa notícia diante de tudo isso? Qual é a boa notícia? A boa notícia é o que ele disse em Jeremias 29, vai entrar ali para você. Ele disse assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Está ali para vocês? Então lê comigo, vamos lá. Eu é que sei, tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de quê? De paz e o quê? Não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Em outras palavras, confie em mim. O que eu tenho para vocês é o melhor. Mas eu quero isso, tá? Mas eu tenho uma coisa melhor para você do que isso. Não, mas é isso que eu quero, mas eu tenho algo melhor para você. Ele diz lá: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então ele sabe o que é melhor para nós, e nós temos que confiar na vontade dele. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos falar com ele. E se você diz assim: olha, eu tenho pedidos que não foram atendidos ainda, você vai confiar nele. Amém, pessoal? Você vai confiar na palavra dele. Bispo, eu pedi o Espírito Santo, não recebi. Já orei, já jejuei, já fiz jejum de Daniel, já fiz jejum de tudo quanto é jeito, já fiz tudo que tinha que fazer. Você vai confiar nele. Mas se eu morrer sem o Espírito Santo, o que vai ser de mim? Você tem uma consciência limpa, um coração puro, você vai para o céu. Você vai para o céu. A Bíblia diz: os limpos de coração verão a Deus. Está escrito: os limpos de coração verão a Deus. Então confie nele, confie. Mas será que Deus não está me ouvindo? Eu peço e não recebo. Deus não ouviu a Davi? Deus ouviu, mas não quis fazer o que Davi pediu. A vontade dele foi feita. Jesus pediu para que o Pai passasse dele o cálice. Passou? Passou? Então nem Jesus foi atendido nas suas orações? Não, prevaleceu a vontade de Deus. Prevaleceu a vontade de Deus. É fácil isso? Não. Aceitar a vontade de Deus é muito difícil. Mas se você entender que o que Ele tem é muito maior e melhor, então você vai ficar em paz, porque Ele vai honrar você. Você tem que fazer como Davi: orei e jejuei, deu certo, deu, não deu, traz lá o pão, vamos comer. Amém, pessoal? Vamos nos alegrar, não tem o que fazer. Ah, mas deu errado, Deus sabe o que está fazendo. Quem está entendendo, levante a sua mão. É isso que Davi fez. Davi não ficou lá prostrado: oh, morreu, agora é que eu vou chorar mesmo. Davi disse: a criança está viva ou está morta? Está morta. Amém. Traz lá o pão, bota aqui a mesa, vamos comer, bola para frente.